Fala, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo, de comentário devocional, comentário bíblico, num estilo mais devocional, tá? E para a gente começar, nada mais interessante que começar lá no primeiro livro da Bíblia, Capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 do livro de Gênesis. Olha o que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse texto, às vezes a gente trabalha ele teologicamente, trabalha ele sobre o aspecto da criação, e está tudo certo, claro, não tem nada de errado nisso. Mas ele nos ensina algo precioso. Veja bem, quando a palavra diz assim, no princípio, no hebraico Bereshit, até a Bíblia de estudo que eu tenho aqui, ela enfatiza que essa expressão no princípio, ela traz ali o significado de que não havia nada antes de Deus, nada. Ou seja, Deus chama tudo à existência. Ele é a causa da existência de tudo. E aí a gente precisa aprender o seguinte: Deus é a causa da nossa própria existência. Deus é a causa da nossa vida. Deus é a razão de estarmos aqui. Deus é a razão de estarmos respirando. Deus é a razão de existirmos. E olha o que o texto continua dizendo: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa questão das trevas é muito especulado, sobre a queda de Satanás, não sei o que, teologicamente muito especulado. Mas perceba, mesmo com trevas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mesmo a matéria sem forma, o Espírito de Deus estava lá. Nós precisamos entender o seguinte: mesmo que nada à nossa volta faça sentido, mesmo que tenha trevas, mesmo que a gente não esteja vendo solução, Deus está presente. Não importa a luta que estejamos passando, Deus está presente. É muito comum no meio evangélico nós dizermos: a minha bênção vai chegar, a sua bênção vai chegar. Não, a sua bênção já chegou. A sua bênção já está presente, porque Deus está com você. O Senhor está ao seu lado. Aquele que chamou tudo à existência, Ele já está conosco. Ele já está ao nosso lado. A nossa bênção não vai chegar. A nossa bênção já está ao nosso lado. A minha bênção, a sua bênção já está conosco. Se você tem enfermidade, Deus não vai te curar. Ele já é a sua cura. Se você tem angústia, Deus já é a sua paz. Porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é pré-existente. Ele está presente a todo tempo e em todo lugar. A questão é que às vezes tem trevas. Perceba que aqui as trevas vêm antes da queda do homem. Por isso alguns teólogos falam que essas trevas aqui é por causa da queda de Satanás. Não, isso não importa. O que importa é que Deus tem o controle de tudo. Tudo que existe está sob o controle de Deus. Qualquer luta que você esteja passando, Deus está no controle. Deus já tem a hora certa para dizer: haja luz. Não é que nessa luz Ele vai se fazer presente, porque Ele já está presente. Ele vai simplesmente dissipar as trevas da sua mente, dissipar as trevas do seu olhar, e você vai ver a bênção dele. Mas Ele já está presente. Então, primeiro, meu querido amigo, irmão, entenda que Deus está com você. Não importa a guerra, não importa a luta, Deus já é a sua vitória. Deus já é aquele que chamou tudo à existência. Ele é aquele que te alcançou. Ele é aquele que te salvou. Ele é aquele que te sustenta e que te mantém vivo. Eu me lembro ali da história de Paulo, que ficou cego. Ele viu a luz no caminho para Damasco, ficou cego. Ou seja, Deus já estava com ele.
Eu fico pensando, né, que Paulo deve ter ouvido falar, deve não, ele ouviu falar de Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Mas ele não via a luz. A luz estava lá. Jesus é a luz do mundo. Mas ele não via, ele não percebia. Havia trevas na mente dele, havia trevas no coração dele. E ele ainda sem forma, em trevas, Deus se apresenta para ele. Ele vê a luz. Ele fica cego. E aí ele passa a entender. Só que Paulo, ele não se beneficia apenas de ver a luz. Mas ele conhece a fonte da luz. Ele passa a conhecer a fonte da luz. Me lembro também da passagem dos 10 leprosos. 10 leprosos são curados. Só um volta a Jesus. 10 leprosos recebem o benefício de Deus. Mas só um, de fato, conhece a fonte da luz. Entenda uma coisa. O que você quer? Ser beneficiado pela luz? Ou você quer conhecer a fonte da luz? Você quer habitar com essa luz. Você quer habitar com aquele que é a luz do mundo. Você quer viver com aquele que é a luz do mundo. Você quer conhecer a fonte dessa luz. Ou você quer só o benefício? A humanidade hoje quer só o benefício. Mas saiba que Deus não tem apenas benefícios terrenos. Ele não quer apenas pôr a matéria em ordem, que ali era sem forma. Ele não quer apenas colocar as suas questões pessoais em ordem. Ele quer colocar a sua alma em ordem. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer que o seu ser tenha agora a forma de Deus e não a forma do mundo. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o mundo. Ele quer agora que a sua mente tenha a forma de Deus. Deus não quer apenas um benefício momentâneo, mas Ele quer que essa luz conduza você para a vida eterna em Cristo Jesus. Meu querido amigo, irmão em Cristo, irmã, que a nossa oração seja: Senhor, que eu possa viver todos os dias na Tua luz, com o Senhor e para o Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo na minha vida. Isso não é fácil. Eu mesmo falava com a minha esposa que a todo momento eu perco isso de vista. De que Deus é anterior a tudo. Não importa a luz. Se tem escassez, Ele não vai prover. Ele já é a provisão. Ele já é o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 23, ele tem um pouquinho ali, uma deturpação na tradução. Um pouquinho de deturpação na tradução. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original em hebraico é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Deus jamais nos faltará. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todos. Ele já é a nossa bênção. Que Deus abençoe nisso. Que a nossa oração seja: Senhor, me faz entender que o Senhor é o dono de todas as coisas. Que o Senhor já está comigo. Ainda que haja trevas em minha volta, ainda que eu não veja nenhuma solução, que eu creia com todo o meu coração que o Senhor já é a minha bênção. Que Deus abençoe e até a próxima.